Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Porque pois subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais no meio de Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Amém. Só até aí. Hoje nós vamos só até aqui. Oremos ao Senhor. Nós damos graças a Ti, Senhor bendito. Graças porque Tua palavra, ela sempre encontra, Senhor Deus, uma forma de tratar o nosso coração. E ela trata, Senhor Deus, de todas as áreas do nosso coração. Por isso, quando nós pensamos que não somos réus de determinado pecado, quando somos, porque talvez seja uma área que não caímos tanto, o Senhor vem com outra área e assim, Senhor Deus, trata os nossos pecados, um por um. Mais um será tratado hoje. E não há ninguém no nosso meio que possa dizer: não tenho pecado contra este mandamento. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa sacudir os nossos corações esta manhã. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos transtornar, cada um de nós. Que não pensemos, Senhor Deus, que o Senhor vai falar é com o outro, mas é conosco, em primeiro lugar. Para que esta palavra tenha efeito, primeiro no meu coração, depois no meu irmão. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Nós queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento teu, sabendo que eu também, Senhor Deus, preciso ouvir esta pregação. Porque não há ninguém no nosso meio que não precise ser repreendido esta manhã. E o Senhor me use poderosamente, de maneira clara, transparente, simples e profunda, a fim de que não somente o nosso pecado seja apontado, mas que a graça do Evangelho do Teu Filho seja demonstrada diante dos nossos olhos, a fim de que possamos, apegados a ela, sair daqui tranquilos, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. A nossa incapacidade, irmãos, de compreensão é tão grande que às vezes a gente acaba confundindo conceitos que são, de fato, bem parecidos. Por exemplo, quando a gente vai tratar do 10º mandamento, não cobiçarás, às vezes a gente confunde cobiça com inveja. Essas são coisas semelhantes, estão ali dentro do mesmo mandamento, mas não são exatamente a mesma coisa. A cobiça tem uma definição, a inveja tem outra. Porque a cobiça é querer ter o que eu não tenho. É o desejo desenfreado de ter aquilo que Deus deu ao outro. Mas a inveja não é assim. A inveja é um passo posterior à cobiça. Depois que eu percebo que aquilo que eu não tenho, não terei nunca, por incapacidade, por falta de mérito, aí eu já não mais cobiço aquela coisa. Eu invejo o outro. Percebe que é uma diferença?
eu cobiço coisas, posições, bens, mas a inveja não é sobre bens, coisas e pessoas. A inveja é somente sobre pessoas. Ela só diz respeito à minha relação com o outro, não com os bens do outro, não com aquilo que o outro tem e eu não tenho, mas aquilo que o outro é e eu não sou. E eu não sou porque eu já percebi que eu não vou ser. Preste atenção que, como isso se deu, por exemplo, na história de Caim e Abel. Caim, ele andava com seu irmão. E ele ia para o culto com seu irmão. E muitas vezes ele percebia que havia algo diferente entre o tratamento que Deus dava a ele e o tratamento que Deus dava ao seu irmão. Muito provavelmente não tenha sido no primeiro culto que Caim decidiu matar Abel. Mas ele foi uma vez e outra, e ele foi percebendo, peraí, alguma coisa tem errada. Há uma injustiça aqui nessa relação, porque Deus não me trata como trata meu irmão. Então, inicialmente, ele cobiçava ter aquilo que o irmão tinha. O irmão tinha um relacionamento com Deus, mas não era baseado numa preferência de Deus, era baseado no que Abel entregava ao Senhor. Deus havia instruído o seu pai, Adão, que o culto deveria ser, depois do pecado, deveria ser por meio de sacrifício. O sacrifício de um animal, que deveria ser entregue diante do Senhor para perdão de pecados. Abel fazia isso. Por isso que a oferta de Abel era recebida e Abel tinha um bom relacionamento com Deus. Mas quando Caim chegava, não era assim. Ele não dava a mesma oferta. Isso vai ser tratado lá no autor da carta aos Hebreus, quando Hebreus vai tratar do assunto do capítulo 11, dizendo que Abel dava oferta de fé. Ora, mas a fé é baseada naquilo que é revelado por Deus. Então, como é que eu tenho fé genuína? Quando eu ofereço a Deus aquilo conforme Ele me revelou. Era exatamente o que Abel fazia, mas não era o que Caim fazia. A priori, Caim cobiçou ter o que Abel tinha. Mas depois que ele percebeu que ele não teria, ele invejou o seu irmão a ponto de matá-lo. Então, cobiça é uma coisa, é o primeiro ato antes da inveja. A inveja é quando você percebe que não terá o que o outro tem. E você agora desfaz até daquilo que você queria. Você minimiza aquela coisa. Porque o teu problema agora não é mais em relação a ter coisas, bens e posições. Mas agora é você derrotar aquele teu inimigo. Seja teu irmão, seja teu governante, seja teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Você, invejando, vai querer matá-la. Interessante que, como Deus, né, usa até aqueles que não têm uma compreensão teológica tão correta como a nossa para definir esses termos. Né? Obviamente, esse autor, eu não recomendaria os irmãos lerem nada a respeito de teologia, até porque não é muita praia dele. Mas do ponto de vista conceitual, filosófico, Deus agiu de maneira graciosa, por meio da sua graça comum, na vida do recém-falecido filósofo Olavo de Carvalho. Ele tem um texto sobre inveja que é algo impressionante. Ele fala sobre a dialética da inveja. Eu vou ler só um trechinho para vocês terem a noção de como ele descreve o que eu acabei de falar. Esse texto está publicado na Folha de São Paulo, de 26 de agosto de 2003. Dialética da inveja. A gente confessa ódio, humilhação, medo, ciúme, tristeza, cobiça. Inveja, nunca. A inveja admitida se anularia no ato, transmutando-se em competição franca ou em desistência resignada. A inveja é o único sentimento que se alimenta de sua própria ocultação. Você tem capacidade de reconhecer qualquer outro pecado. Você reconhece que é ciumento, tristonho, cobiçoso, mas invejoso. Porque a inveja se alimenta dela mesma, da ocultação da sua existência. Você sempre vai colocar um outro nome para poder descrever esta coisa. Ele continua. O homem torna-se invejoso quando desiste intimamente dos bens que cobiçava,
por acreditar em segredo que não os merece. Ele não diz isso a ninguém, mas ele já se convenceu que ele não merece ter aquilo que ele não tem. O que lhe dói não é a falta dos bens, mas do mérito. Já não é mais uma questão de ter ou não ter o bem, mas é porque eu sei que eu não tenho mérito sobre aquela coisa. Daí sua compulsão de depreciar esses bens, de destruí-los ou de substituí-los por simulacros miseráveis, fingindo julgá-los mais valiosos do que os originais. É precisamente nas dissimulações que a inveja se revela de maneira mais clara. As formas de dissimulação são muitas, mas a inveja essencial, primordial, tem por objeto os bens espirituais, porque são mais abstratos e impalpáveis, mais aptos a despertar no invejoso aquele sentimento de exclusão irremediável que faz dele, em vida, um condenado ao inferno. Riqueza material e poder mundano nunca são tão distantes. Uma hora ou outra você pode conseguir. Tão incompreensíveis quanto a amizade de Abel com Deus, que leva Caim ao desespero, ou o misterioso dom de gênio criador que humilha as inteligências medíocres, mesmo quando bem-sucedidas social e economicamente. Por trás da inveja vulgar, há sempre inveja espiritual. Por trás da inveja a respeito de coisas, sempre há a inveja espiritual. Porque este é um problema espiritual. Quando alguém quer ter o que o outro não tem, do ponto de vista material, isso é ruim. Mas não há nada pior do que você invejar a relação do outro com Deus. Foi isso que fez Caim matar Abel. Não é porque ele tinha algo, um carro, uma casa, um bem precioso que Caim não tinha. Não foi isso. Era em relação à amizade que Abel tinha com Deus. Foi isso que produziu a inveja mortal de Caim. Tenham cuidado, irmãos. Quando por algum motivo vocês quiserem ter a amizade que o outro tem com Deus. Deus tem amizade com aqueles que amam o seu filho. E os que amam o seu filho são os que obedecem os seus mandamentos. Deus não tem o mesmo relacionamento comigo que tem com você. E não é para ter, porque somos pessoas diferentes. O que eu preciso saber é que o modo como Deus se relaciona comigo precisa ser de acordo com o revelado na palavra. E Ele sempre se relacionará comigo daquela forma. Eu é que tenho que ter cuidado para saber se eu estou fazendo o mesmo. Porque se eu começar a querer ter o que o outro tem e eu não tenho, o sentimento será o mesmo de Caim por Abel. Mas esse sentimento não morreu lá no Éden. A inveja, ela sempre ganha novos corpos, né? Novos personagens. E aqui nós temos o personagem Juízes 12, por meio do povo de Efraim. Este personagem vai ganhando vida. Uma tribo que não conseguia se relacionar com Deus de acordo com a posição que Deus lhe deu, mas queria sempre ter mais. E por que eu digo sempre? Porque isso já aconteceu. Se você voltar comigo, Juízes capítulo 8. Versos 1 a 3, diz assim: Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Aqui já não é com Jefté, é uma relação anterior. Deus tinha levantado Gideão como o juiz de Israel. E aí quando Gideão vem de uma grande batalha, de uma vitória depois de uma grande batalha, e eles voltam, né, com alegria para mostrar ao povo que Deus estava abençoando Israel, o que é que acontece? Este mesmo povo, esta mesma tribo, vai discutir com o Gideão, dizendo: por que vocês não deixaram nós irmos também para a guerra? A gente queria estar lá.
Veja, Gideão poderia ter sido duro na resposta, mas a palavra branda desvia o furor. E ele disse: vocês querem mais o quê? As vindimas de vocês, o que vocês têm, é muito mais do que qualquer coisa que eu possa dar. Ele elogiou o que Efraim tinha para tirar os olhos dele daquilo que eles não tinham. Essa é uma forma da gente ajudar o invejoso. Olhe para o que você tem, agradeça a Deus por aquilo que você já tem. Pare de olhar para o dos outros. Pare de olhar para a situação do outro. Olhe para a tua. Aí o texto termina dizendo: esta palavra foi a que desviou o furor dos efraimitas. Mas qual era o desejo deles? Ter a honra que Gideão tinha. Daí você percebe, irmãos, que se isso aconteceu com Gideão e depois aconteceu entre efraimitas e Jefté, o problema não é do outro, o problema é de Efraim. Mudam-se os governantes, mudam-se as autoridades, mas aquele que inferior, que não sabe o seu lugar, sempre vai ter problema. Porque o problema não está na autoridade, o problema está no coração dele. Isso acontece novamente no capítulo 12, voltando para o nosso texto original, quando diz o seguinte: então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Agora, não é só a pergunta, é a pergunta juntamente com uma promessa. Nós vamos te matar, nós vamos tocar fogo na tua casa contigo dentro. Por quê? Porque tu não nos chamaste para a guerra. Você percebe que a fúria indevida é a mais furiosa de todas? A fúria que não tem fundamento. O ódio não fundamentado é pior do que o ódio fundamentado. Por dois motivos aqui. Primeiro, se Jefté não tivesse chamado, ele não tinha obrigação de chamar. Jefté foi convocado para ser rei, juiz, da sua própria tribo de Gileade, e não da tribo de Efraim. Percebe? Então era a Gileade que ele prestava contas. Ele não tinha obrigação nenhuma de chamar os efraimitas. Mas depois no texto você vai perceber que ele convidou, e eles não foram. Observe. Verso 2. Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. Eu chamei vocês que não foram. Então era mentira. Como é que uma acusação falsa toma uma proporção dessa? É porque no coração do invejoso o problema não é o motivo pelo qual ele está invejando. O problema é só o seguinte: esta pessoa tem o que eu não tenho. Esta pessoa merece ter o que eu nunca terei. Essa situação vai ser tratada, pelo menos aqui, por hora, mas ela vai estourar lá na frente, porque não foi resolvida completamente. Lá adiante, os irmãos devem lembrar, quando a história de Israel entra numa bifurcação novamente por meio da monarquia, o último dos grandes monarcas do tempo em que Israel estava unido foi Salomão. Depois de Salomão, houve uma divisão, Jeroboão e Roboão. Jeroboão foi um homem perverso. Foi um rei perverso da parte norte. E qual era a origem de Jeroboão? Efraimita. Ele era um efraimita. O que foi que ele fez? Discordar, arrumar confusão com todo mundo. Porque, no fundo, no coração deles, o que estava era a origem do povo deles, de como eles chegaram na terra e o que eles pensavam que seriam para Israel durante toda a história. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Os irmãos devem lembrar, e por isso que é tão importante a gente passar, né, livro por livro e ter essa sequência de pregações, desde Gênesis até chegarmos aqui em Juízes, porque os irmãos vão puxar na memória agora o que aconteceu lá atrás. Quando Deus estava separando as terras, estava dividindo as terras para cada tribo, né? Quando estava entrando na terra de Canaã,
2,5 tribos pediram o seguinte: a gente não quer atravessar o Jordão, nós queremos ficar aqui. Efraim, Manassés e Gade. Pois bem, eles não moravam muito próximos das demais tribos de Israel. Eles ficaram aquém do Jordão, eles não passaram o Jordão. Inclusive, a condição que foi colocada lá atrás foi a seguinte: vocês podem tomar essa terra, Deus vai dar, só que vocês vão ter que ir conosco para garantir que o exército de Israel vai tomar toda Canaã, e depois que tomar Canaã, vocês voltam. E eles cumpriram isso. Só qual é o problema? Por conta disso, os efraimitas começaram a se achar os defensores de Israel. Por quê? Eles ficavam numa região que era anterior ao Rio Jordão. Então, eles estavam muito próximos dos povos vizinhos. E Deus os colocou ali verdadeiramente como uma espécie de escudo. Só que não os colocou acima dos outros. Percebe? Deus deu uma função para que eles cumprissem dentro do reino de Deus, mas não uma função acima de todos os outros. Era uma função que devia ser cumprida. Judá tinha a função deles, Dan tinha a função deles, e Efraim tinha a função deles. Só que eles achavam que eles eram muito mais do que, de fato, Deus tinha os colocado para ser. E aí, no momento em que eles perceberam que não tinham mérito para ser o que queriam ser, o que foi que eles fizeram? A gente vai te matar. É ou não é exatamente a mesma estrutura de Caim diante de Abel? Primeiro você quer ter o que o outro não tem. Isso é cobiça. Quando você percebe que não tem condição de ter o que o outro tem, você inveja e mata. Não é à toa que até os ímpios sabem. Inveja mata. Por isso, irmãos, nós devemos começar a mortificar a inveja no nosso coração, quando ela ainda é cobiça. Quando a gente começa no coração a nutrir aquele pensamentozinho: fulano, Deus dá a fulano, não dá a mim. Ele tem isso, eu não tenho aquilo. Porque é aí que começa o problema. Daqui para você ter um sentimento de ódio, mas um ódio tão consumado a ponto de você matar outra pessoa, é só questão de tempo. Então nós devemos matar a cobiça para que a inveja não nos faça matar outrem. Palavra de Jefté, palavra sábia, veja, verso 2. Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida. E passei contra os filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos, porque pois subiste vós hoje para combater contra mim. Peraí, deixa eu explicar o que foi que eu fiz aqui. Eu arrisquei minha vida. Eu chamei vocês não quiseram ir. Vocês não tinham condição de ir, né? Não é só que vocês não queriam. Vocês não conseguiram nos livrar. Quando eu percebi isso, eu disse: não, eu vou lá e vou resolver. O sujeito não tem o mérito de fazer o que achava que deveria. Quando vem outro e faz no lugar dele, sabe o que acontece? Ele se ira contra a pessoa que resolveu o problema dele. É isso que ele está dizendo aqui. Você não conseguiria nunca se livrar desse exército poderoso. Eu fui lá e te defendi. E agora você me trata assim? Mas que coisa maligna, irmãos. Alguém te faz o bem, você paga o bem com o mal. Alguém te defendeu, alguém te cuidou, alguém te estendeu a mão. E porque essa pessoa depois é glorificada por Deus, você tem ódio dela, maquina contra ela. Que coisa terrível é essa? O que foi que Jefté fez de tão mal para ser condenado à morte? Nada. Porque para o invejoso não precisa ter motivo, basta a inveja para que ele queira matar. Filhos, não se revoltem contra os seus pais. Quando os nossos pais nos fazem bem, quando eles nos tiram, nos livram de coisas que a gente queria há muito tempo, mas eles sabem que não são coisas boas para a nossa vida,
Nós não devemos pagar o bem com o mal. Nós deveríamos agradecer os nossos pais. Mas não deixe para agradecer quando tiver mais velho, porque a gente tem essa mania, né? Um dia você vai ver que o que eu estou fazendo é para o seu bem. Não, veja hoje. Dentro da sua capacidade, perceba hoje o que os seus pais fazem por vocês. Sejam gratos, respeitosos, obedientes. Quando não entenderem uma coisa, não tem problema. Confiem nos seus pais. Nós não precisamos entender tudo o que eles fazem, nós precisamos confiar. Porque a base de um relacionamento onde não se quer o lugar do outro é confiança. E a base do relacionamento onde se quer o lugar do outro é a desconfiança. Ora, se não é assim. Ora, se não é assim. Abra comigo. 3 João, versos 9 e 10. Só tem um capítulo, então é capítulo 1, 9 e 10. Verso 9. João dizendo: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Preste atenção. Eu, que tenho a autoridade dada por Deus, sou ministro de Deus, apóstolo de Deus, eu tenho escrevido à igreja. Mas tem um sujeito lá, chamado Diótrefes, que não tem ofício, que não tem vocação reconhecida, que não passou por um presbitério, que procura ter entre eles o primado. Ou seja, ele procura ser aquilo que ele não é. Porque ele não tem mérito para ser. Ele não nos recebe. Aí veja o verso 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Ou seja, eu vou desmascarar este miserável fofoqueiro. Eu vou dizer na frente da igreja quem esse sujeito é. Veja só, se um pastor dissesse um negócio desse hoje, aí seria o fim do mundo uma igreja. Mas é João dizendo. Quando chegar lá, eu vou dizer a todo mundo na frente da igreja o que Diótrefes está fazendo. Aí ele continua, proferindo contra nós quem? A legítima liderança da igreja. Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos. E impede que os que querem recebê-los. E os lança fora da igreja. Ele tomou conta da igreja. É ele que recebe e que bota para fora. Sem ter ofício na igreja. O sujeito era tão ruim que Deus fez com que o nome dele ficasse registrado na Bíblia. Para ter o nome de um sujeito que é malicioso, fofoqueiro e invejoso. Diótrefes. Não seja Diótrefes. Não sejam Diótrefes na igreja de Cristo. Queira ter o que Deus lhe deu. Meus irmãos, não tem nada melhor do que você sentar numa igreja e cultuar. Vocês não têm noção de como é difícil estar na liderança da igreja. Então aproveitem esta grande bênção que Deus deu a vocês. Não se metam em confusão. Não se metam em disse-me-disse. Agora, por outro lado, para deixar muito claro aqui, que não é que a igreja não tem voz nunca quando há um problema na liderança. Muito pelo contrário. Eu vou ensinar vocês o que vocês precisam fazer quando um de nós estiver errado. Que é possível que isso aconteça. Pois anota aí. Quando você me vir fazendo uma coisa muito errada, digna de uma disciplina. É porque coisa errada, se vocês forem anotar, toda vez que eu fizer, pelo amor de Deus, não vai deixar o presbitério quieto nunca. Quando um dos presbíteros fizer uma coisa errada, digna de uma disciplina. Não seja como Diótrefes, que fica falando um para o outro. Isso é coisa de fofoqueiro invejoso. Você redige uma denúncia e entrega no conselho da igreja. Isso é um meio lícito de purificar a igreja. Aí você diz, mas vocês são tudo um conselho, tudo um complôzinho, é tudo amiguinho.
Se o conselho não aceitar, sabe o que é que você pode fazer? Você vai pegar essa cartinha e vai entregar no presbitério, que não é aqui dessa igreja. Aí você diz, não, mas vocês são amigos do pessoal do presbitério. Se esta carta não for recebida no presbitério, faça o seguinte, o sínodo, leva para o sínodo, eu dou o endereço do e-mail do sínodo. Se o sínodo não resolver, leva para o Supremo Concílio. Mas não seja fofoqueiro, mentiroso. Não queira aquilo que Deus não lhe deu. Porque se você fizer isso, se você usar os meios lícitos, irmãos, sabe quem vai estar ao lado de vocês? Deus vai estar a favor de vocês e contra nós. Contra os presbíteros que estão em pecado e a favor dos irmãos que estão usando o meio lícito. Denuncie formalmente para que a igreja de Cristo seja purificada. Agora, se você não fizer isso, você é um fofoqueiro, mentiroso, invejoso, e aí quem vai denunciar? O conselho vai lhe denunciar. Porque é assim que se tratam as coisas na igreja de Cristo, irmãos. Com seriedade. Sabe por que se faz assim? Não é para que a igreja seja uma confusão, não. É pelo contrário. É para que nós possamos ter o que a gente tem aqui. Eu não falo isso aqui como um corretivo, porque, graças a Deus, nossa igreja vive em paz. Mas eu falo como vacina. Nós não iremos suportar diótrefes no nosso meio. Nunca suportamos, nunca suportaremos. Existem os meios lícitos para nós lidarmos com as questões da igreja. Seja do ponto de vista do conselho para os irmãos, seja do ponto de vista dos irmãos para com o conselho. Cristo é glorificado quando nós fazemos isso, irmãos. Livrem a igreja de maus presbíteros, que nós iremos livrar maus membros dos irmãos. Nosso compromisso, não tenham dúvida disso. Continuando, voltando lá para Juízes, capítulo 12, verso 4, o texto diz assim: E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, combateu contra Efraim. Os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais no meio de Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixa-me sair, passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? Dizendo ele não, então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete, porém ele dizia Sibolete. Antes de a gente ir para essa parte da questão do sotaque, veja como os efraimitas chamavam antes os gileaditas, né, por conta de Jefté. Fugitivos, forasteiros, levianos, como nos capítulos anteriores. Eles eram fugitivos, os forasteiros. Sabe por quê? Porque os irmãos devem lembrar da origem de Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. Isso é uma expressão pejorativa até hoje. Fulano é filho de uma prostituta. Quando você quer esculhambar alguém, você diz isso. Mas essa era a realidade dele. Não era uma expressão pejorativa para simplesmente defraudar o outro. Era a realidade de Jefté. Ele era, de fato, filho de uma prostituta. Então, o efraimita dizia: como é que um filho de uma prostituta pode estar nesse lugar e nós não? Nós que deveríamos ser o escudo de Israel. Aí agora, quando eles se rebelam, diz que vão matar Jefté, Jefté diz: vocês vão me matar? Vocês é que vão morrer. Que não confunda gentileza com gentileza. Gentileza é uma coisa, os crentes devem ser gentis sempre, mas lesos nunca. O sujeito vai te matar, tu vai ficar olhando ele te matar. Você vai me matar, eu que vou acabar com você. Em legítima defesa. E aí quem saiu fugitivo? Foram os efraimitas. Quem ficou conhecido pelo resto da vida como fugitivo? Não foram os filhos de Jefté, foram os efraimitas. E aí eles começaram a correr, alguns foram pegos, outros correram tanto que não foi possível pegar. Mas eles fizeram tipo na fronteira, fizeram tipo
assim, uma espécie de blitz, coisa dessa natureza. Fecharam lá para que quando eles tentassem fugir, no meio ali do restante do povo, eles pudessem ser pegos. Aí como é que eles começaram perguntando? Você é de Efraim? O sujeito está fugindo, ele claro que não vai dizer que é de Efraim. Aí ele dizia, não, veja, verso 5, não. Então, a segunda pergunta, então lhe diziam, verso 6, dize, pois, Shibolet. Uma palavra que diz justamente esses que estão buscando, né, o rio, eles estão fugindo para um outro lugar. Diz Shibolet. Aí ele dizia Sibolet. É uma questão de sotaque. Porque a 21ª letra do alfabeto hebraico é Shin. É como se fosse um W com um pontinho do lado direito. E se pronuncia Shin. Só que depois, essa 21ª letra, com o passar do tempo, nas regiões mais distantes do centro de Israel, ela começou a ser pronunciada de uma maneira mais curta. Ao invés de Shin, era Sim. E aí, os de longe chamavam Sim. Né? E os demais chamavam Shin. Como é que eles iam pegar? Só dizer Sibolete. Se ele disser Sibolete, ele é efraimita. E foi assim que eles pegaram todos os efraimitas fugitivos, pelo sotaque. O sotaque, irmãos, fala muito sobre nós. Não sobre o nosso caráter, né? Até pode, em um sentido que eu vou falar daqui a pouco. Mas não existem sotaques melhores e sotaques piores. Existe o nosso sotaque. Por exemplo, quando Pedro foi pego lá pelos carrascos de Cristo, ali, os homens que estavam cercando, vendo a via cruz de Cristo, e ele estava lá tentando ver o que estava acontecendo, o que foi que aqueles homens disseram? Olha, você é um dos dele, porque você fala como ele fala. A forma de você falar é a mesma de Cristo. As palavras, o teu sotaque, o modo de agir, o modo de falar é exatamente como o de Cristo. Nossa terra tem um sotaque, irmãos. Esse sotaque revela nossa cultura, revela nossas origens, revela aquilo que nós cremos, revela como, ao longo da história da providência de Deus, Deus fez com que esta região falasse do jeito que ela fala. O nosso sotaque não é melhor do que o sotaque do carioca. Às vezes até acho, mas não é. Não é melhor, é diferente. O nosso sotaque também não é pior do que o sotaque paulista. É diferente. Então o que eu devo fazer com o meu sotaque é o seguinte: eu vou preservá-lo. Eu vou preservar o meu sotaque. Onde eu chegar para pregar, eu vou pregar exatamente como eu prego na minha igreja local, porque é meu sotaque. E às vezes, ano passado, eu passei uma semana pregando em Londrina, e os irmãos sempre comentavam, né? É muito engraçado ver o senhor pregando. Né? A gente tem que segurar para não rir, às vezes, como o senhor fala. Paciência, eu vou fazer o quê? Eu vou falar igual um paraense quando eu chegar no Pará, igual um baiano quando eu chegar na Bahia, igual um paraense quando eu chegar no Pará. Eu vou falar como eu falo. Porque não fazer isso, irmãos, é negar as nossas origens. E negar as nossas origens é negar o que Deus nos fez ser. Eu sou paraibano, eu não sou sulista, eu não quero ser. Eu até admiro os irmãos de lá, mas eu não quero ser. Nós temos cearense aqui, temos gente de outras regiões, capixaba, cada um com seu sotaque. Nós devemos ensinar os nossos filhos a preservar o sotaque da nossa terra. Eu não admito que minha filha chegue em casa falando tio, né? Viu, Leandro? Mas às vezes acaba pegando. A convivência com o professor o tempo todo acaba pegando. E aí, veja, quando a pessoa muda de região, vai passar muitos anos lá, é óbvio que ela vai acabar, um momento ou outro, tomando o sotaque daquela região, porque está enraizando na cabeça dela, na mente, no coração. Mas, pelo amor de Deus, preservem o nosso sotaque. É uma bênção que Deus nos deu. Cada um fala do seu jeito, não precisa falar como um carioca para ser legal, para ser descolado, diferente. Não, fala como paraibano. Não precisa gostar de coisas que os europeus gostam para parecer chique.
Tu é paraibano, rapaz. Tu achou pouco, tu é do interior da Paraíba. Então a gente gosta das coisas que alguém da nossa região gosta. É normal ser assim. Agora, se nós podemos acrescentar outras coisas ao longo da nossa vida, não tem problema nenhum. Mas nunca negando quem nós somos. Graças a Deus por ser paraibano do interior da Paraíba de Campina Grande. Deus seja louvado por isso. Graças a Deus, porque eu falo tio e não tio. Agora, quem fala, não tem problema, é o jeito deles. Mas nós vamos preservar quem nós somos. É a cultura que Deus nos deu. E não há nada de ruim nisso. Os efraimitas, preservando o seu sotaque, acabaram sendo descobertos. E o que é que aconteceu no final? Jefté julgou Israel 6 anos. Verso 7. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. O filho de uma prostituta teve esse fim. Todas as acusações que fizeram contra Jefté, nenhuma delas era verdadeira. Percebe? Quanto mais ele crescia, mais cresciam os seus inimigos. Quanto mais ele dava fruto, mais as pessoas atiravam pedra. Só que ele tinha a certeza que o que ele estava fazendo era certo. E ele não voltou atrás um minuto sequer para se explicar. Foi Deus que levantou Jefté. Enquanto Efraim disse, por que você não nos chamou para que nós pudéssemos ter a honra também da guerra? Ele disse, eu chamei, vocês não quiseram ir, vocês não podiam ir. Foi Deus quem nos deu Arnon nas nossas mãos. Veja, esse detalhe. Foi Deus quem nos deu. Verso 2. Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor me entregou nas mãos. Eles diziam, nós queremos ser os grandes guerreiros honrados. Aí Jefté, que era um guerreiro honrado, disse, o Senhor me deu Amon nas minhas mãos. O que tinha a posição, disse, não fui eu que fiz, foi Deus. O que não tinha, queria dizer, eu queria esta honra para mim. Se tem uma coisa que mata, é inveja. Qual é o remédio para a inveja? Preste atenção, nós estamos nos encaminhando para o fim. O que é que pode ser, de fato, um remédio eficiente, eficaz para a inveja? É olhar para Cristo. Não é olhar para Cristo como uma expressão abstrata, não. É olhar para Cristo naquilo que Ele fez. Abra comigo, Filipenses capítulo 2, último texto que a gente vai ler durante a pregação. Filipenses 2. A partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Olhe para Cristo e mate sua inveja. Como? No caso de Caim, na introdução da pregação, o que os irmãos perceberam foi: Caim olhava para a relação que Abel tinha com Deus, não tendo e percebendo a incapacidade de tê-la, invejou e o matou. Efraim, percebendo a posição que Deus deu a Jefté, filho de uma prostituta,
sabendo que nunca teria, o invejou e quis matar. Cristo é o contrário. Vivendo como Deus, em forma de Deus. É isso que quer dizer, em forma de. Não é porque Deus tem uma forma, é sendo Deus, ou seja, sendo autossuficiente, todo-poderoso, nada lhe faltava. Ele tinha essa posição. Ele se fez nada. Ele é o contrário. Ele se esvazia do que ele é. Para quê? Para aqueles que não eram nada pudessem ter tudo. Jefté é um tipo de Cristo. Filho de uma prostituta que foi exaltado. Só que Cristo é filho de Deus que foi humilhado. Ele é superior a Jefté. Sendo humilhado, ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Mas nunca reclamou, porque ele estava ali para dar uma posição a mim e a todos os que nele creem, que nós nunca teríamos o mérito de alcançar. Quem achava que poderia ser chamado amigo de Deus? Pois ele diz: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Deus seja louvado, irmãos, pela obra de Cristo. A maior de todas as soberbas, de todas as invejas que um homem pode ter, é rejeitar esta obra. É olhar para o que Cristo fez e dizer: mas eu não quero, eu vou salvar a mim mesmo. Isso vai matar a tua vida, matar a tua alma. Uma segunda forma de ser muito orgulhoso é sendo crente, dizendo que crê, dizer: eu creio, mas eu tenho muito mérito também, porque eu faço isso, aquilo e aquilo. Mas se você tem mérito, então certamente você tem inveja de Cristo. Mas a posição certa dos que creem é: eu não posso e eu nunca, jamais poderei me salvar. Então eu espero não em Jefté, eu espero em Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas e aquele que mata a nossa inveja. Que o Senhor seja tudo em todos nós, irmãos, para que nós não sintamos falta de nada. Amém. Oremos ao Senhor. Seja exaltado, Senhor, das nossas vidas, Deus da nossa casa, porque Tu és grande, Tu és todo-poderoso, e o Senhor não precisa de nada que nós possamos fazer ou Te dar. Ó Deus, perdoa a nossa inveja. Perdoa, Senhor Deus, a quebra do 10º mandamento. Que com ele, Senhor Deus, quebramos tantos outros mandamentos. Por conta da cobiça, Senhor Deus, que é a raiz deste mal, nós queremos ter o que o Senhor não nos deu e falamos mal dos irmãos. Que o Senhor nos dê um coração humilde como o de Cristo, para que nós possamos, Senhor Deus, na Tua casa, viver a glória do Teu Evangelho, para a honra do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.